Glória a Deus. Pessoal, o louvor está dispensado. Daqui a pouco eu vou precisar de vocês. Como vocês bem sabem, nós estamos estudando escatologia. Hoje nós vamos estudar escatologia individual. Escatologia é o estudo do fim dos tempos. Estamos um período aí estudando esse tema, né? Vamos passar um período aí. Só para trazer entendimento, eu não vou dar toda a matéria não, viu? Toda matéria você teria que fazer o rema. Eu não vou estar falando algumas, pode ser que eu pincele algumas coisas de Apocalipse, algumas coisas de Daniel, mas se eu for falar é pouco. Amém? É só para trazer um pouco de entendimento mesmo. E se você quiser fazer completamente, você faça o rema lá que vai ter a matéria completa. Coloca a tela lá, Mielo, só para a gente finalizar. Eu acho que está muito frio. Eu acho que seria bom desligar um ar desse aí. Só tem 2 ligados, mas pode ligar isso aqui, ó. Deus é bom, porque já está frio lá fora, né? Glória a Deus. Só para vocês terem aí uma visão geral do que a gente falou antes, né? Isso é um quadro escatológico. Tem outro quadro também, que eu não sei se vai dar tempo eu colocar hoje. Volta um pouquinho anteriormente, só para a gente relembrar os pontos que a gente falou. Nós falamos sobre o arrebatamento, nós estudamos lá aqueles versículos ali, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Amém? Nós estudamos e mostramos biblicamente que o arrebatamento, nós cremos que o arrebatamento será antes da manifestação do anticristo e do período que terá os 7 anos de tribulação na terra, que é descrito pelo profeta Daniel. Nós estudamos sobre o tribunal de Cristo, que é um julgamento que o Senhor terá com a igreja, não para condenação, mas é um julgamento para recompensas. Quem foi salvo, morreu salvo, não é mais condenado. Será julgado, sim, por aquilo que você fez na obra do Senhor e por aquilo que você deixou de fazer. Teremos recompensas por aquilo que a gente faz em obediência a Deus e cumprindo o seu chamado. Falamos também das bodas do Cordeiro. Também será um evento que acontecerá após o arrebatamento da igreja. Falamos um pouco também da tribulação, que enquanto a igreja está no céu, acontecerá a tribulação predita em Mateus 24, 21, que serão divididas em 2 períodos, 3 anos e meio de uma falsa paz, liderada pelo anticristo, 3 anos e meio de uma grande tribulação e grande perseguição para aquelas pessoas que ficaram, para os judeus e para aquelas pessoas que não subiram no arrebatamento. Falamos também um pouco da segunda vinda do Senhor Jesus, após a tribulação. Falamos também do reino milenar, que é descrito lá em Apocalipse. Jesus voltará a essa terra. Mostramos lá em Apocalipse, capítulo 20, que Satanás será preso por 1000 anos. Jesus voltará a essa terra e governará essa terra por 1000 anos com a sua igreja. A sua igreja vai ressuscitar e vai descer à terra junto com Jesus para governar essa terra, que é o período milenar, chamado 1000 anos. Falamos também um pouco do juízo eterno, juiz final, que será depois de 1000 anos, descrito lá em Apocalipse. O diabo será solto, presta atenção. O diabo será solto para tentar enganar as nações, tentará destruir Israel, e lá naquele momento acontecerá o juízo final, descerá fogo do céu, consumirá e todas aquelas pessoas serão lançadas, passarão também pelo juízo, né, e serão lançadas no lago de fogo. Elas passarão para um julgamento também, vão passar pelo julgamento e serão lançadas no lago de fogo. Ressuscitarão para a condenação eterna. E falamos um pouco sobre o estado dos mortos, que a gente vai falar hoje especificamente sobre o estado dos mortos. Amém? O estado dos mortos faz parte da escatologia, só que é a escatologia individual. Amém? Por que faz parte do estado dos mortos? Porque está falando algo que vai acontecer com a gente. E a gente precisa saber o que vai acontecer após a nossa morte. Você pode até
saber por ouvir falar, ou porque eu preguei, né, falei, ou porque alguém falou, mas eu quero saber se você sabe biblicamente, mostrando os versículos da Bíblia, o que vai acontecer após a nossa morte. Aí, em seguida, temos um quadro escatológico, é uma visão geral da escatologia, onde se tem a cruzinha, está todo mundo vendo lá? Essa cruzinha aí, olha, representa a salvação, né, Jesus Cristo, representa também a igreja, que é o período que nós estamos vivendo hoje. Qual é o período que estamos vivendo hoje? Período da igreja. Amém? Quando a igreja, você está vendo uma setinha subindo ali para cima? Quem está vendo? Vamos participar, irmão. Glória a Deus. A setinha subindo representa o quê? O arrebatamento. E ali já tem um nome, número 2, em cima, tribulação, é o período de tribulação que vai se passar pela terra. E a setinha descendo para baixo, o retorno de Cristo com a igreja. Vamos ler esse versículo ali, Apocalipse 19, 14. É porque vocês então, acho que não dá para ver, mas eu estou vendo, minha vista é muito boa. Apocalipse 19, 14. Consegue ver? Consegue ver? Consegue, Deise? Quem tem a vista é pouco, consegue. Vamos ler aqui, ó. Essa é a descida de Jesus com a igreja depois do arrebatamento para a terra. Ó. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Glória a Deus. Isso aí vai ser, nós vamos vir com Cristo, amém? Descer do céu, juntamente com Cristo para essa terra. Depois do arrebatamento, depois da tribulação, nós vamos descer com Cristo para governar a terra com Jesus. E aí, número 4, em cima, tem o milênio, que é descrito lá em Apocalipse, capítulo 20. É só um resumo, viu, do que eu vim falando. Aí tem o milênio, que esse milênio, também Isaías fala sobre ele, que as crianças vão brincar com os leões, a cobra não vai morder, porque não vai existir mais a influência maligna, o diabo vai estar preso. E nós vamos usufruir desse milênio com o corpo glorificado nessa terra. Porém, aqueles que passaram pela tribulação, que não subiram no arrebatamento, eles não receberão o corpo glorificado e vão estar na terra ainda sem o corpo glorificado. Vão viver o milênio, mas sem o corpo glorificado. E novo céu e nova terra fala a respeito da eternidade. Mas vamos avançar. Glória a Deus. Hoje nós vamos entrar um pouquinho, vamos parar um pouquinho aqui naquele ponto e vamos estudar a escatologia individual. É muito importante estudar a escatologia individual, para que você entenda. A escatologia individual, nós vamos falar sobre após a morte. Biblicamente, e mostrar biblicamente o que acontece após a morte. Pode pular mesmo. Estado dos mortos, né? Que é um estado intermediário dos mortos. 1 Tessalonicenses 5, é bom a gente ler esse texto. 1 Tessalonicenses 4, 13. Vamos ler junto, viu? Lembrando que estudo, a gente precisa ler muito o versículo. E seria bom você notar mesmo os versículos. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Tem muitas pessoas que acreditam que após a morte, a pessoa está dormindo. Quem já ouviu falar, alguém já falando assim? Quem já ouviu? Levanta a mão para eu ver. Diz assim, você pode ver muito na doutrina do adventismo do sétimo dia. Você já ouviu falar na igreja adventista do sétimo dia? Eles pregam muito no sono da alma, ou seja, morreu, você está dormindo. Não acontece nada, está dormindo. Ele se baseia muito nesses versículos, porque esse versículo está falando de dormir. Mas quando a Bíblia fala de dormir, a gente nós vamos ler aqui daqui a pouco, né? Nós vamos perceber que dormir, a Bíblia fala de dormir no sentido de sono, a Bíblia fala de dormir no sentido de não vigiar, e a Bíblia fala também de dormir no sentido de morte, mas a morte do corpo físico. Não está falando da
da alma dormir, do espírito dormir. Está falando da morte do corpo físico e não do espírito. Amém? Então é isso que a gente vai estar estudando hoje à noite. Vamos adiantar aqui. Glória a Deus. Definição. O estado dos mortos é a condição de todos os homens entre a morte física e a ressurreição corpórea. Ou seja, quando o homem morre no corpo, o seu espírito continua vivo em algum lugar. Em algum lugar ele vai estar, ou céu ou inferno. Que muitas pessoas pensam que vai estar vagando. Aí, eu vi uma alma aí vagando. Não, viu não. Você deve ter visto um demônio. Então, essa é a condição de todos os homens após a morte física, até esperar a ressurreição dos seus corpos. Há um estado intermediário, que é um período intermediário em que os salvos e perdidos experimentam, respectivamente, a presença e a ausência de Deus em uma realidade espiritual. Tanto pode ser na presença de Deus, como afastado da presença de Deus. Então nós vamos ver agora sobre o que é a morte. O que é a morte? Quem tem interesse de aprender essas coisas aqui? Não é importante. É ou não é, igreja? Amém? Vocês daí, se tiver ruim de ver, eu acho que vocês poderiam vir para ali, ó. Aqui, porque fica tão agoniado para vocês aí. Dá para ver direitinho? A irmã ali, Terezinha? Dá não, irmão. Você tem olho biônico, é? Eu fico preocupado com isso, que agoniado demais, irmão. Venha para cá, ó. Chega para cá. O que é a morte? Vamos ver, biblicamente, o que é a morte? Vamos lá. A morte é um dos impactos da desobediência do primeiro homem chamado Adão. Então a morte não veio por causa de Deus, não. Nem foi vontade de Deus, nem Deus criou a morte. A morte veio por causa do pecado. A gente sabe, está descrito, tem até ali as referências. Nós vamos ler essas duas referências. Não tem problema, nós estamos estudando mesmo. Gênesis, primeiro Gênesis, né? E vamos ler em voz alta, porque aí se tiver som já passa. Já. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Bora. Até o 17, né? Versículo 17. Travou, foi? Enquanto ele vai... Pronto. Pode ler aí, vá. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Deus foi a orientação que Deus deu a Adão e a Eva, que não comesse daquele fruto, porque se eles comessem, ele ia morrer. Amém? Isso é a morte. A morte é a desobediência. Nós vamos falar dos tipos de morte também, viu? Tem mais de um tipo de morte, quem sabia? Em Romanos 6, 23, a Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Então a morte é um dos impactos da desobediência do primeiro homem. Por isso que, consequentemente, todo mundo está morrendo. Amém? Presta atenção. Não, deixa isso aqui, eu falo mais na frente, para não atrapalhar. Vamos, segundo ponto. O pecado, após o pecado, Deus pronunciou a seguinte sentença. Qual foi a sentença? Pode colocar. Tá? O versículo já está ali, ó. 3,19. Tu és pó e em pó te tornará. Por causa do pecado, da desobediência, o homem provou a primeira morte. Qual é a primeira morte? Quem sabe dizer? A primeira morte é a espiritual. Após o pecado, ele morreu espiritualmente. Ele não morreu. Na hora que ele pecou, ele morreu fisicamente?
Não, houve um tempo para poder ele morrer. Mas quando ele pecou, ele morreu espiritualmente. E o que é a morte espiritual? É a separação do homem com Deus. A presença de Deus, a vida de Deus foi retirada do homem e ele morreu espiritualmente. Daqui a pouco nós vamos ver, tem esses pontos aí na frente. Então foi a ordenança que Deus deu. E o terceiro ponto, glória a Deus, diz assim: a morte nunca é a existência, a morte nunca é a inexistência de uma pessoa. Geralmente o seu conceito envolve separação. Ou seja, quando a pessoa morre, não significa que ela não existe mais. Ela continua existindo. Amém? Ela só se separou do seu corpo, mas ela continua existindo. E ela vai estar em algum lugar, e é por isso que nós estamos estudando. Agora nós vamos entrar nas 3 esferas da morte, que foi a que eu falei para você. Quais são as três esferas da morte? Vamos lá. Primeira esfera da morte, a morte espiritual, que é a separação de Deus por ocasião do pecado. Quando o Adão pecou, ele não morreu imediatamente, mas ele morreu no espírito. Ele foi separado de Deus. Passados os tempos, ele começou a envelhecer, porque a morte, tudo começa, irmão, por causa do pecado. Veio o pecado, veio a morte, morreu espiritualmente, e consequentemente, ele começou a sofrer danos no corpo, começou a atrair doenças para ele, até a terra foi prejudicada, começou a ficar velho. Por quê? Porque o seu corpo começou a sentir a morte espiritual, o pecado. O que mantinha o homem vivo era quando a vida de Deus estava nele. Quando a vida de Deus saiu de dentro do seu espírito, ele morreu espiritualmente e mais para frente morreu também fisicamente. Vamos ler Efésios 2, versículo 1 ao 3? Vamos lá. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O que é que está dizendo esse versículo anterior aí? E vos vivificou. E vos vivificou. Essa carta é escrita para a igreja hoje. Eu acho que nós devemos ler Isaías para ver o que é que tem lá em Isaías. Volta lá. Isaías 59, 2. O que é que diz Isaías 59, 2? Eu não li isso ainda não, mas vamos ler aqui. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Foi a separação entre o pecado, né? Por causa do pecado. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, quando um homem pecou, o que é que aconteceu? Ele foi separado de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, está dizendo assim, vamos ler. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Agora, traga isso para o presente. Por que a Bíblia está dizendo, vos vivificou? Porque eu estava morto. Quem está entendendo? Diga, eu estava espiritualmente morto. E por que você foi vivificado? Porque você confessou Jesus como seu Senhor. E quando você confessou Jesus como seu Senhor, o que foi que aconteceu? Diga, eu nasci de novo. E como eu nasci de novo, eu fui vivificado. Eu estava morto em ofensas e pecados. Quando eu aceitei Jesus, o que é que aconteceu? Eu fui vivificado. Qual foi a parte do homem que foi vivificado? Vem 3 homens para cá, por favor. Vem Diego, vem Bruno. Vem Gilberto, vem Gilberto. Deve hoje estar de vigilância ali, está de resguardo hoje. Diego é o corpo, Bruno é a alma e Gilberto é o espírito. Em cima daquele versículo, pode deixar o versículo. Diz assim, o versículo. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e em pecado.
qual foi a parte do homem, nós somos o homem trino, qual foi a parte do homem que foi vivificado? O espírito. O corpo não foi vivificado ainda, porque só vai ser vivificado na ressurreição dos mortos. Quem está entendendo? A alma ainda não foi vivificada, que é o pensamento, o intelecto e as emoções, porque ela vai ser completamente vivificada durante a ressurreição também. Porém, a alma pode ser renovada, como diz lá em Romanos. Renovada, a mente pode ser renovada com a palavra de Deus. Amém? Vamos supor que, Bruno, que isso aqui é um homem só. Isso aqui é um homem só. Isso é um. Vamos supor que na carne ainda está sentindo dor de coluna, aqui dor na coluna, na carne. Só um exemplo. E na alma está muito sentimental. Chorando, chateado. Né? Porque precisa renovar com a palavra, liberar perdão, não guardar mágoa. Não é verdade? Não pode estar pegando no corpo, não pode estar pegando muito peso. Né? Está cheio de defeito. O corpo tem defeito e a alma tem defeito. Porém, o espírito foi vivificado. Dá um glória a Deus? Pode sentar. Por isso que é bom, às vezes, eu fazer essas comparações, que é para a gente ter entendimento. Abrir o entendimento para que a gente possa compreender os versículos, o que a Bíblia está falando. Aí está falando do homem recriado, a natureza espiritual dentro. Né? Quando eu aceitei Jesus, durante esse período, eu me olhei muitas vezes no espelho para pentear o cabelo, para me ajeitar, se arrumar. Continuei sendo o mesmo Roberto, o corpo, né? Só que agora mais desgastado. Porque vai se desgastando, né, o corpo? Só que o corpo, né? O corpo continua o mesmo. Porém, o espírito é outro. Chama-se de quê? Nova criatura. Diga, eu sou uma nova criatura. Amém? Fui salvo novamente, fui alcançado. Meu espírito está regenerado. Glória a Deus por isso. Vamos lá, o versículo é até o 3, né? Em que noutro tempo, a própria Bíblia já está dizendo, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Nós não andávamos segundo a carne, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós andávamos na prática do pecado, porém agora nós não andamos mais, porque nós somos novas criaturas. E o versículo seguinte diz, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira. Quem era filho da ira? Filho do diabo. Você sabia que quando você estava lá fora, sem aceitar Jesus, você era filho do diabo? Sabia? Quem sabia disso? Aí. Você sabia que uma pessoa que não nasceu de novo é filha do diabo? É a Bíblia que diz. Pastor, não diga uma coisa dessa não. Eu não vou sair por aí dizendo não que eu vou levar um burro. Mas quem perdeu a natureza de Deus não pode ser filha de Deus. Se morrer sem aceitar Jesus, vai para o inferno. Lembra que Jesus disse a Nicodemos, se não nascer de novo, não verá o reino de... Morreu em seus pecados, vai para o inferno. Então as pessoas que estão lá fora, que não confessaram a Jesus como Senhor, que não houve arrependimento, elas estão morrendo em seus pecados e estão indo para o inferno. Vocês estão compreendendo? Por quê? Porque elas são filhas do diabo. E por quê, pastor? Eu não estou fazendo discriminação, irmão, entenda. Está amarrado. E por que elas são filhas do diabo? Porque
por causa do pecado de Adão. Quando Adão pecou, não se separou de Deus, espiritualmente falando, então elas passaram a ser filhas do diabo. E o que me faz uma nova criatura? Confessar Jesus como seu Senhor. Olha para seu irmão e diga assim: o novo nascimento é uma realidade espiritual, não é um conto de fada, não. Quando a Bíblia diz nascer de novo, está falando de nascer de novo de verdade. Nicodemo disse: mas eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não, abençoado. Não é entrar e nascer de novo no corpo. Lembra do homem espiritual aqui, Gilberto? Corpo, Diego, alma, Bruno, Gilberto, espírito. A parte que nasce de novo é o espírito. E isso acontece mesmo? Acontece. Uma transformação espiritual. É tanto que quem nasceu de novo não quer viver mais no pecado. Como identifica uma pessoa que nasceu de novo? Quando ela não quer mais viver no pecado. Como identificar uma pessoa que não nasceu de novo? Vai nas festas de junho e tu vê um bocado. Vai ver um monte de gente que não nasceu de novo. É fácil de identificar. Quem não nasceu de novo quer as coisas da carne. Quem nasceu de novo quer as coisas de Deus. Amém? É fácil de identificar quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo perdoa. Quem nasceu de novo não guarda mágoa. Amém? Glória a Deus, diga glória a Deus. Então, existem 3 tipos de morte, que é a morte espiritual. A segunda morte foi a que aconteceu com Adão e Eva e está acontecendo com as pessoas. E se nós não formos arrebatados, vai acontecer com a gente. Estão entendendo? Então a segunda morte é a morte física. Adão morreu fisicamente. Vamos ler aí Tiago. Tem uma referência muito boa, Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras está morta. O corpo, olha a Bíblia fazendo a divisão. Vem de novo, espírito, alma e corpo. Vem de novo para cá. Espírito, alma e corpo. Olha a Bíblia fazendo a divisão. Assim como o corpo se abraça os 3, que é só um, né? Tem que se abraçar. Assim como o corpo sem o espírito está morto, o espírito vai sair. Aí o espírito carrega a alma, viu? Que é os sentimentos. Aí o corpo morre. Arreia. Assim como o corpo sem o espírito, olha, perdeu o espírito, morreu. Mas o significado dessa morte é só física. O espírito continua vivo. E aí nós vamos entender para onde ele vai daqui a pouco. Estão entendendo? Porque eu sei que vocês sabem porque ouviu falar. Mas eu quero que vocês saibam lendo a Bíblia. Pode ir para lá. Porque saber, presta atenção, se eu trouxer um pregador para cá e ele pregar, tudo bem. Mas se ele pregar sem mostrar na Bíblia? É fácil eu trazer um pregador e levantar a igreja com emoção. Ele profetizando a todo momento, dizendo, Deus vai fazer, levanta crente, e tá, que não é errado, isso é um dom de Deus. Avivar a igreja é um dom de Deus. Amém? Mas de que adianta ter o dom e não ter o complemento da palavra? Porque se você ouvir essas coisas sem ter fundamento bíblico, que segurança você tem? Eu tenho que ter segurança. O que me dá segurança? Ler versículo, mostrar a Bíblia, ler Bíblia. Mostra na Bíblia, lê na Bíblia, tem na Bíblia. Isso é que me dá segurança. Eu não posso acreditar só porque alguém falou. Eu não posso abrir um canal do YouTube ou lá no Facebook, acaba dando revelação para cima e para baixo, 1000 revelações, que eu nunca vi tanta revelação desse jeito. Que eu não sou contra a revelação. Eu opero no dom da revelação. O Espírito me usa no dom da revelação. Eu tenho, pela misericórdia de Deus, o dom da revelação. Mas você vê eu revelando todo tempo aqui, todo jeito.
sem fundamento. Então tem que ter cuidado, base bíblica para eu acreditar. Irmão, o que eu estou falando aqui, eu estou falando é sério. Pregar, ensinar a palavra é uma responsabilidade grande. A Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. Porque eu estou conduzindo sua vida. E eu não posso deixar qualquer pessoa pregar aqui em cima para falar bobagem. E muitas pessoas, como um bebezinho novinho, espiritualmente falando, escuta qualquer coisa e acredita em qualquer coisa e fica embananado. Eu não quero. Eu quero que você cresça, aprenda e não seja enganado. Diga glória a Deus por isso. Então, existe a morte espiritual, a morte física e a pior morte de todas. A pior morte de todas é a morte eterna. A pior morte de todas é eterna. Por quê? Então é bom, pastor, porque vai ser destruído e eu nunca mais vou viver. Engana-se. Porque a morte eterna não significa que morreu, acabou. A morte eterna é a separação eterna de Deus. Vocês estão entendendo? Diga comigo, a morte eterna é a separação eterna, definitiva de Deus. Vamos ler aqui, ó. É a separação definitiva de Deus, também chamada de segunda morte, lago de fogo, onde será lançado dentro do lago de fogo. É o destino final dos ímpios, quando no juízo final ressuscitarão e serão lançados no fogo eterno, onde sofrerão a penalidade eterna. Eu falei na rádio hoje, eu vou falar aqui, eu acredito que alguns possam não ter ouvido a rádio, e eu fiz uma comparação, porque talvez alguém diga, mas como que Deus é tão bom e vai deixar uma pessoa viver a eternidade no inferno, no lago de fogo? Eu falei isso na rádio. Deus continua sendo bom, mas Ele não está deixando, a pessoa que está escolhendo. Não é Ele que deixou, Ele providenciou uma salvação gratuita em Cristo. E não precisa ser perfeito para ser salvo, precisa crer em Jesus. E se arrepender, né? Coração. Amém? Agora, eu fiz até uma comparação. Eu disse assim, imagina que você tem uma família linda, uma família maravilhosa, está criando seus filhos, ensinando o que é certo, ensinando o que é errado. Tem um casamento perfeito. Doutrinando sua família, levando para a igreja, conduzindo ao ensino do Senhor, ensinando sobre submissão, ensinando os seus filhos crescendo, servindo ao Senhor. De repente, alguém chega na sua casa, é um amigo seu das antigas e diz assim para você, deixa eu passar um tempo aqui com vocês, uns 5 anos aqui, uns 3 anos, até eu me estabelecer. E você abre as portas da sua casa e coloca aquela pessoa. Aquela pessoa é um mau conduta, é um mau caráter, é uma pessoa de personalidade ruim, ela é insubmissa, insuportável, mas na sua frente ela é boazinha. Mas, comendo pelas beiras, ela está estragando seus filhos, estragando a sua família, e de repente você começa a estranhar o seu ambiente, que era um ambiente abençoado, e agora está um ambiente pesado. E você diz, o que é que está acontecendo? E você começa a analisar aquela situação e você começa a descobrir que aquela pessoa que você recebeu na sua casa está contaminando a sua família, estragando a sua família, estragando os seus filhos. E você sabe daquela situação, qual é a sua decisão? Fica aqui mais um tempo. É assim? Você, por amor a seus filhos e sua família, você expulsa de lá. Vai-se embora daqui. Mesma coisa é Deus, irmão. Deus não é que... Ele nos ama tanto que Ele não vai permitir pessoas estragar o reino dEle mais não. Por que Ele expulsou Satanás? Porque estava estragando o reino dEle lá no céu. Contaminou uma terça parte dos anjos. O que foi que Deus fez? Vai-se embora daqui. Por causa do amor dele mesmo. Amém? Então a morte eterna é a separação eterna. Nós vamos ler esses textos aí, ó, Mateus 25, 41. Acho que ele já deixou aí na ponta da agulha. Vamos ler os 3, viu? Vamos lá. Eu quero que você leia junto comigo, viu? 3, 2, 1. Já!
Amém? O que é que a Bíblia diz? Isso aqui é no juízo final. Deus vai separar e vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A salvação não é difícil. Você sabia disso? Não é difícil. Porque só basta você nascer de novo. Porque quem vai entrar no reino de Deus é quem nasceu de novo. Então, se você nasceu de novo no Espírito, mesmo você tendo uma carne ainda falha, você vai ser salvo. Mesmo você ainda tendo problema nas emoções, você vai ser salvo. A não ser que você não queira de jeito nenhum. Não quero não, eu quero o mundo. Então pronto, fica com o mundo. Mas a salvação não exige-se perfeição para a salvação. Ah, então eu vou viver pecando. Não. Calma aí, meu irmão. Aí você está negligenciando sua fé, está blasfemando desse jeito com Deus. O que eu quero dizer é que não precisa estar se cobrando todo o tempo uma perfeição. Eu sou salvo, diga eu sou salvo por causa do sangue de Jesus. Diga eu estou seguro na perna de Jesus. Diga eu estou seguro na perna de Jesus. Vá se arrastando, não solta a perna dele que você vai para o céu. Glória a Deus. Amém? Então ele dirá, aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço, para o fogo eterno. O fogo é eterno. A outra passagem, 2 Tessalonicenses 1:9. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição. E olha que é eterna. Longe da face do seu Senhor e da glória do seu poder. E a outra referência, são 3 referências para dar base bíblica, tem que ser no mínimo 3 referências. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, que é a separação eterna. Agora vamos ver aqui, o destino dos salvos após a morte. O destino dos salvos após a morte. Vamos ver, biblicamente, 3 referências. Atos 7, 55 ao 60. Vamos ler Bíblia, viu? Estamos estudando a Bíblia. Essa passagem aqui, não lê agora não. Essa passagem que nós vamos ler, oculta ela aí. Essa passagem que nós vamos ver fala do evangelista, como é o nome dele? Estevão. Você já viu falar do evangelista Estevão? Morreu apedrejado? Glória a Deus. E ele morreu apedrejado por pregar a palavra do Senhor. Foi condenado, né? Até o apóstolo Paulo, sem entendimento da palavra, consentiu na morte dele. Mas vamos ver o que Estevão disse. Um grande homem de Deus. Ele é um testemunha de Jesus. Olha o que ele disse. Nós estamos vendo agora o destino dos salvos após a morte. Dos salvos, primeiro é dos salvos. Após a morte física. Diga, após a morte física. Qual será o meu destino? Quem crê que é salvo em Cristo aqui? Amém? Segurou na perna de Jesus, não foi? Vamos ver o que aconteceu com Estevão na hora da morte. Ele estava já morrendo, sendo apedrejado, mas ele estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, Deus abriu os olhos dele, viu? Viu a glória de Deus. E Jesus que estava à direita de Deus. Ele estava sendo apedrejado. E Deus abriu os céus e viu a glória de Deus e viu Jesus à sua direita. Em outras palavras, ele estava contemplando o lugar para onde ele ia. Glória a Deus. Vamos ler o restante até os 60. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade o apedrejaram, e as testemunhas despuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo.
E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o quê? Não era o corpo, não. O corpo padecia igual Diego. E ele disse: recebe o meu espírito. Diga: espírito tem olhos, tem boca, tem mãos, tem perna. Espírito é um corpo espiritual. E quando morre o corpo físico, vai para casa. Não, glória a Deus. É bom ouvir essas coisas, né? É ou não é, igreja? Amém? Outro texto aqui para trazer mais esclarecimento. Porque se pregam por aí dizendo que após a morte o homem está dormindo, eu vou pregar e mostrar na Bíblia que não está dormindo. Se ele disse: recebe meu espírito, ele está dizendo: eu vou dormir. Não, ele disse: eu vou para lá. Eu vi Jesus, ó, ele lá direito do Pai, eu vou para lá. É para lá que eu vou. 2 Coríntios 5:8. Mas temos confiança. Vê o versículo 7 para ver se traz um pouco de entendimento melhor aí. 2 Coríntios. Um mesmo, né? 2 Coríntios 5, versículo 7. Um mesmo, só voltando um versículo. Tem não? Então, pronto, pode pular para o 8. Era só para eu ver o contexto aqui. Isso é Paulo falando, ó. Mas temos confiança. Isso era Paulo falando. Temos confiança. E desejamos antes deixar o quê? Deixar o quê? Quem deixa o corpo? Olha, quando você disser eu, diga eu. Não se veja como eu externo, o corpo. Se veja como eu interior. O verdadeiro Roberto não é a casca, é o que está por dentro. Amém? Olha para seu irmão e diga pelo nome dele: o verdadeiro. Chama o nome da pessoa, viu, que está do seu lado. Diga: é o que está dentro de você. Esse é o homem interior. Né? Pode ser homem interior porque espírito não tem sexo. Você sabia disso, né? Espírito não tem sexo, como mulher. Espírito não tem sexo. O verdadeiro homem interior. A Bíblia fala disso. O encoberto do coração. Amém? Essa é a pessoa verdadeira. Essa é a sua essência. É o que está dentro de você, não é o corpo. Por isso que as pessoas não sabem ouvir Deus, porque elas olham só para o exterior. Elas tentam entender Deus pelo exterior. Não se compreende Deus pelo exterior. Se compreende Deus pelo interior. Amém, igreja? Deixa eu te ensinar uma coisa. Quem quer ser guiado pelo Espírito Santo? Quem quer andar segundo a vontade de Deus? Pronto, é fácil. Você vai fazer uma coisa, e aquilo que você vai fazer, você quer saber se Deus está envolvido, se é vontade de Deus, se é plano de Deus. E você começa a fazer. Você começa a fazer aquilo. Seja abrir uma loja, seja uma viagem, seja o que for. Seja um namoro. Vamos botar um namoro? E você começa a namorar, porque você viu o exterior daquele homem, um galegão dos olhos verdes. Ou aquela mulher, Coca-Cola. Exterior perfeito. Aí você vai e começa a namorar com aquele galegão, com aquela mulher. E você, de repente, começa a sentir um incômodo por dentro. Não tem paz, não tem negócio. Aí você vai dizer: ô Senhor, mas ele é tão bonito. Aí casa pela beleza, porque ele se apaixonou pelo homem carnal. E abraçou o carnal, mas não olhou a essência de dentro.
casou, quebrou a cara, vai sofrer e vai separar. Mas talvez ele encontre a casca por fora meio feinha, meio desajeitada. Mas a essência de dentro, uma nova criatura, um novo ser, temente a Deus. Você, quem quer uma dica aí? Mulheres, quem quer uma dica? Solteira. Não se apaixone pelo exterior. Se apaixone pelo que está dentro, pelo interior. Amém? Se apaixone pelo que está dentro. Nova criatura, um ser em Cristo. Se apaixone por dentro. Apaixonar por fora vai quebrar a cara. E pior que tem mulher assim que vem pedir conselho, né? O pastor e a esposa do pastor. Eu disse, você está sentindo paz? Ela toda na alma. Tô, pastor. Tô na paz. Tá nada. Vai levar um tombo. Não tem paz, coisa nenhuma. Isso é sentimento, tá iludida, apaixonada. Tem que ter paz. Seja guiado pelo sinalizador da paz, aquela alegria, aquele, né, a paz. Olha uma dica boa. A paz. Como é que identifica a paz? Uma sensação de veludo. Veludo, uma coisa tão leve. Sabe o que é veludo, tecido, você toca. Eu falei, não falei da situação de paz, né? Eu não tinha paz na época da Covid. É porque algo estava errado. Então eu sabia, meu espírito não estava em paz. Hoje a situação dele é um pouco delicada pela fé. Eu creio em todas as promessas. Mas eu estou falando naturalmente sem entender. Mas há uma sensação de veludo dentro de mim. É como se Deus dissesse assim, está tudo pronto, está tudo bem, está tudo preparado. Não se preocupa. Essa é a sensação de veludo que eu tenho. Em meio a um terremoto, preciso da oração, né, de vocês, claro que preciso, que trabalha-se com sentimentos, com alma, com emoções. Mas interiormente, dentro de mim, há uma sensação de veludo. Vocês estão entendendo? Então, toda decisão que você vai tomar, se analisa por dentro e olha, tem paz? Está em paz? Estou não, pastor. Fica quieto então, não se mexe não se move, não faz nada. Enquanto não tiver paz, não faz nada. Não avança o sinal. Se avançar, vai ter prejuízo. E talvez seja vontade de Deus, seja, mas em outro tempo. E quando o tempo vir, você vai sentir paz. E alegria. Paz e alegria. Todo mundo pode dizer, mas não dá certo. Mas dentro de você, estou em paz. Estou alegre. Não pelo sentimento, não pela alma, não pelas emoções. Porque existe a alegria das emoções. Viu? Existe a alegria das emoções. Por exemplo, existe a alegria das emoções. Vamos supor, eu subo no púlpito, conto uma piada, todo mundo começa a sorrir. Por causa da piada. Alegria nas emoções. É errado? Não. Emoção é uma coisa criada por Deus. Chorar, sorrir. É uma coisa criada por Deus, não é errado. Mas de repente, olha a alegria espiritual como é diferente. Eu não contei piada, eu não falei nada. Eu citei um versículo da Bíblia, eu falei das promessas, de repente você começa a sorrir do nada. Por quê? Porque é uma alegria espiritual. Então há uma diferença. Por isso que a pessoa dentro da igreja às vezes sorri. Está sorrindo e o povo fica olhando. Que diabo é isso? Não está sorrindo dentro da igreja. É a alegria espiritual do Espírito Santo. Dá vontade de rir, porque o Espírito Santo está se mexendo por dentro de você. Amém? Então, vamos voltar aqui o versículo lá, bem rápido, em 2 Coríntios 5:8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar. Irmão, só esse versículo, glória a Deus, não deu uma não, irmãzinha. Só esse versículo comprova a existência do espírito humano.
Paulo diz deixar o corpo, pode deixar o versículo na tela. Paulo diz deixar este corpo. Como é que se deixa esse corpo? Saindo de dentro dele. É ou não é, igreja? Como é que eu... Aí lá vem, não estou falando mal da denominação. É um Paulo Camangã, né? Eu não estou falando mal da denominação, mas é a que mais bate no martelo. Né? Tem até uns irmãozinhos aí, bonzinhos, rapaz, eu gosto deles. Cabinha bom danado, mas eles estão querendo pregar para os da gente aqui. Aí não dá certo, não. Mas eu gosto deles, né, Bruno? Nós jogamos bola com eles. Mas eles tentam mostrar na Bíblia sobre o sono. Não, olha, porque a Bíblia diz o sono, mas nós vamos ver na Bíblia também os tipos de sono. Quais são esses sonos, né, que é dormir, que a Bíblia diz? Nós vamos ver. Quando a Bíblia se refere sobre morte física, quando a Bíblia se refere sobre sono no sentido de não vigiar, a Bíblia fala dessas coisas. Sono no sentido de dormir mesmo, mas também tem versículo dizendo sono da morte do corpo, mas não do espírito. Né? Mais uma vez, vamos comprovar. Quero ver se essa palavra não entra no seu coração. Mas, olha, irmão, se não entrar, pelo amor de Deus, se você sair dessa igreja e voltar a congregar na igreja católica, eu vou buscar você lá, viu? Olha, irmão, isso é a mesma coisa dizer assim, aquele pastor não ensina a palavra não, e eu vou ficar com vergonha de mim mesmo. Porque tanto ensino como tem, e eu perdi uma ovelha para a igreja católica. Eu perdi, irmão, uma que misericórdia, voltou para lá. Como é que pode, Jesus? Não compreendo um negócio desse, não. Eu não compreendo. Porque não nasceu de novo, só pode ser. Mas temos confiança e desejamos antes deixar o corpo, deixar o espírito, deixar o corpo, para habitar com o Senhor. Não está dizendo para dormir com o Senhor. Não, está dizendo para habitar. Pergunta para seu irmão, onde é que o Senhor está? No céu, meu irmão. É para lá que nós vamos habitar. Tem que permanecer firme. Topa nele, diga, permaneça firme. Não retroceda, segura na perna de Jesus, crente. Como era aquele negócio que o rapazinho dizia, Tiago, recebe, como é que ele dizia? Aquele rapazinho. Pai, parece que ele não pegou não foi? Ele saiu. Ele dizia, pega a visão, crente, eu estava começando a gostar. Ele veio uns cultos, aí parou de vir. Eu acho que ele não quis pegar a visão. Aí Tiago disse que ele viajou. Irmão, outro texto. Esse texto, é encantador esse texto. É encantador. Filipenses 1, versículo 21. É encantador. Eu amo esse texto. Eu amo. Por quê? Quem escreveu esse texto foi o apóstolo Paulo. Paulo teve muita experiência com Jesus. Paulo arriscou a sua própria vida para pregar Jesus. O cabo que arrisca a sua vida para pregar, para defender um homem, é porque ele deve ter tido uma experiência grande. Então eu posso confiar nele. É verdade ou não? Ele viu Jesus. Paulo viu Jesus. Jesus deu orientação específica a Paulo. E Paulo perdeu o medo da morte completamente. Olha o que Paulo chega a dizer. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Meu Jesus, dá glória a Deus por isso. Paulo está dizendo que morrer é ganho. Em outras versões diz que morrer é lucro. Acho que é na NVI, eu acho. Tem versões que diz morrer é lucro. É lucro. Olha aí, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Aí eu te pergunto, se a pessoa morresse, como o adventista diz, e fosse dormir, ele estava lucrando alguma coisa? Eu acho que não. É bom dormir, mas dormir eternamente, até a volta de Jesus, a ressurreição, ia demorar que só. Lucro é vida. Você quer viver ou não quer? Eu quero viver, isso é lucrar. Então ele está dizendo que morrer é lucro porque ele vai continuar vivendo.
Ele disse que morrer é lucro porque ele sabia para onde ele ia. Você sabe para onde você vai? Então é lucro. Glória a Deus. Aí ele disse mais no versículo seguinte. Aí ele diz, caso continue vivendo no corpo, olha, de novo ele volta. Ele falando, ó, caso continue, presta atenção aqui. Caso eu continue, quem eu? Quem é o eu? Essa carne? Vamos supor que é eu falando isso aqui. Caso eu, o espírito humano, caso eu, o espírito que está falando, caso eu, o meu espírito, continue vivendo nesse corpo, terei fruto do meu trabalho, ou seja, o fruto do trabalho na terra. Aí ele disse, já não sei o que escolher. Olha que ousadia, irmão. Olha que fé. Eu não sei escolher. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, eu não sei se eu continuo vivendo para ajudar as pessoas, ou se eu vou para o céu. Ele não ia se matar não, irmão. Mas ele podia orar e dizer assim, eu quero ir. Você sabia que você podia orar pedindo para ir? Não se mate. Não se mate não, pelo amor de Deus. Alguém daqui se matar é porque ele está igual a mulher que voltou para a igreja católica. Não se mate, pelo amor de Deus. Não faça isso não. Amém? Não quer mais viver. Eu quero mais viver não. Peça a Deus para ele levar então. É porque eu estou com depressão. Vem para cá que eu peço a Deus. Eu faço imposição de mão. Eu digo, Jesus, leva ele ligeiro. Que ele não está querendo viver. Leva ele-se embora para aí. Que aqui ele não quer mais. E eu vou usar toda a fé do coração. Viu? E se eu souber que você está tentando se matar, eu vou lá na sua casa. Eu vou dizer, deixa eu orar que é melhor. Amém? Faça igual o irmão Saulo. Foi orar lá para o gato viver, ele morreu. O povo que disse, não é? Orou para ele viver, o coitado do gato morreu. Aí no versículo seguinte, ele diz assim, ó. Aí Paulo diz assim, estou pressionado dos dois lados. Aí ele diz, ó, olha o que é a morte. Desejo partir e estar com Cristo. A morte é uma partida para estar com Jesus. Diga comigo, a morte é uma partida para estar com Jesus. Desejo partir e estar com... Aí eu te pergunto, onde é que Cristo está? No céu. Olha para cá, presta atenção. Paulo disse, eu estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo. Aí ele diz, o que é muito melhor. Dá glória a Deus, igreja. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Estar com Cristo é muito melhor. Muito melhor. Amém? Vou ficar por aqui, eu ia falar, mas fica muito comprido o estudo sobre dormir. Pode vir para cá o pessoal do louvor. Mas nós vamos continuar no próximo estudo. Não perca esses estudos de escatologia, irmão. Quem está aprendendo aí sendo edificado? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deus é bom.